Olá, amigos, estamos iniciando mais uma live do programa Globalizando. Boa noite para todos. Eu sou o professor Mário Tito, coordeno o curso de Relações Internacionais e o Globalizando é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais. A nossa intenção com o Globalizando é levar para você discussões de temas que são internacionais, mas que têm interfaces aqui na região amazônica. Para você saber, o Globalizando ele é da Rádio Nama. Estamos há 10 anos na Rádio Nama e durante a pandemia a gente experimentou também um novo modelo, que é exatamente essa live. Deu tão certo que a gente mantém essa live 1, 2 vezes por mês para levar para você discussões de temas que fazem interface com você, com pessoas convidadas e alunos de relações internacionais. E eu quero dizer que a temática de hoje é muito importante, quero dizer também que vai ser muito legal conversar sobre a temática. Antes de eu apresentar a nossa convidada e o tema, eu quero logo apresentar a nossa equipe de locutores, apresentadores do programa de hoje. Vamos pôr ordem, né? Colocar ordem aqui na casa. Vamos começar primeiro de São Paulo. De São Paulo, eu quero dar boa noite para o Sérgio Salles, que é líder da equipe de arquivo e documentação do Globalizando. Boa noite, Sérgio. Boa noite, professor Mário Tito. Boa noite a todos vocês que estão assistindo mais uma live do programa Globalizando. Um tema extremamente importante, uma convidada de peso para ajudar a gente aqui, para nos guiar durante essa conversa, durante essa horinha. E se você tiver alguma dúvida, algum questionamento, algum comentário que você quiser fazer neste programa de hoje, acesse o nosso Instagram, que é @pglobalizando. Legal, Sérgio. E quem está também participando da nossa live é a acadêmica agora do 6º semestre. Pois é, 6º semestre. Estou me referindo a Victória Vidal. Boa noite, Vitória. Boa noite, professor Mário Tito. Boa noite, Ana Luísa. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui mais uma vez para lidar, né, para falar um pouquinho sobre um assunto tão importante, um assunto que impacta a vida de pessoas, né? Falamos de vidas aqui hoje. E queria incentivar quem nos assiste a seguir o nosso Twitter, @pglobalizando, e a mandar perguntinhas para a gente também hoje. Legal, e quem completa o nosso time de locutoras do programa de hoje, apresentadoras, ela é mestranda lá no programa de pós-graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas, lá em São Paulo, mas está de férias aqui em Belém, então quero dar boa noite para Larissa Hiro Schoenberg. Boa noite, Hiro. Boa noite, professor, boa noite, colegas. É uma imensa alegria estar aqui para participar dessa live, principalmente com o tema sobre refugiados, que é algo que eu pesquiso constantemente, né, e que provavelmente é um dos objetos da minha tese de dissertação do mestrado. Então, espero que a gente consiga contribuir bem aqui hoje para essa discussão. Vai ser maravilhosa, Hiro. E aí eu quero dizer, então, as meninas já falaram um pouco, hoje vamos falar de refugiados e direitos humanos no Brasil. Por que a gente vai falar sobre isso? Este mês nós também marcamos o Dia dos Refugiados, Dia Internacional sobre os Refugiados. Estamos falando o tempo todo sobre essa temática. O curso de Relações Internacionais tem uma relação muito forte com a Comissão de Relações Internacionais da OAB Seção Pará, e justamente para conversar sobre esse tema tão importante, e como disse a Vidal, né, falar de vidas humanas e às vezes de vidas que são eliminadas nessa dinâmica internacional. Nós estamos recebendo aqui na nossa live, a nossa convidada é a Ana Luísa Brandão. Ela é advogada, pós-graduanda em Direito Internacional aplicado pela Escola Brasileira de Direito e atua com a questão migratória no direito privado. Ana Luísa, que prazer lhe receber aqui na live. Olá, boa noite a todos. Boa noite, Sérgio, Larissa, Vitória. Boa noite, professor Mário Tito. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Eu estou aqui representando a Comissão de Relações Internacionais, que desde que eu entrei, expandiu minha mente de uma forma assim inigualável para a questão humanitária, que eu já estudava, que eu já me interessava desde o começo da graduação, mas que vê na prática realmente expande, né, a nossa cabeça para a realidade. E vai ser um prazer estar aqui com vocês, falando sobre isso e levando essa realidade para outras pessoas. Muito legal. Olha, e aí você que está nos acompanhando aqui na live do Globalizando, pode mandar sua pergunta. Se você está ao vivo aqui com a gente, mande sua pergunta, dê seu boa noite para a gente. E ao mesmo tempo, se você está vendo já gravada essa live, pode também mandar mensagem, que a equipe de mídias vai o tempo todo estar interagindo com você. Sérgio, vamos logo começar? Bora começar esse bate-papo agora com você, tá?
Exatamente. Olha, a gente tem a nossa primeira pergunta da live de hoje, vem direto do nosso Instagram, @pglobalizando, e foi feita pela Miranda Albuquerque. Muito obrigado, Miranda, pela sua participação. Ela quer saber o seguinte, Ana: quais são os maiores desafios enfrentados pelos refugiados ao deixarem seu país de origem? Bom, eu começaria a falar que desde que eles saem do país de origem já é um desafio gigantesco, porque é uma migração forçada, né? Eu trabalhando no direito privado, eu trabalho com planejamento migratório. Então, ali a gente vê uma realidade completamente diferente de pessoas que que se planejam totalmente para mudar, e mesmo assim, quando você é imigrante num outro país, você sempre sofre, né? É sempre uma realidade difícil ser imigrante. E quando você é um migrante forçado, que muitas vezes você deixa documento para trás, você deixa a sua vida inteira para trás, você deixa animal de estimação, família, já começa ali a dificuldade. Para passar por um trajeto que muitas vezes é perigoso, né? Por mar, por terra. E além disso, você vai estar por causa disso, você vai estar numa situação de extrema vulnerabilidade socioeconômica no seu destino final. Além disso, muitas das vezes você não vai falar a língua do local para onde você está indo e vai passar por situações de risco, xenofobia, e quando se chega no destino final, né, a grande dificuldade enfrentada pelos refugiados é a questão do trabalho formal, que é uma dificuldade muito grande deles acessarem o trabalho formal, acessarem ao sistema de ensino, as crianças principalmente, mas também os jovens e adultos acessarem o sistema de ensino superior. Muita dificuldade de revalidar o diploma, porque por conta dessa mudança abrupta, eles acabam tendo que deixar os seus documentos no país de origem, ou o próprio país de origem é o agente perseguidor, e aí tem uma questão toda burocrática por trás disso. A gente tem muito problema com isso, fazendo com que eles tenham muita dificuldade de entrar no mercado de trabalho de forma qualificada na formação deles, né? Muito bem. Então, essas são isso. Eu, inclusive, né, Hiro, a gente estuda em relações internacionais que isso não deixa de ser um processo de desumanização, como disse a Ana Luísa. A gente tem, diferentemente do imigrante, que o imigrante pode sair a hora que ele quer e pode voltar, porque a mobilidade dele é tranquila, o refugiado ele está fugindo, né, Hiro? Então, isso é um processo de desumanização também, né? Exatamente, professor. Ainda mais porque isso a gente parte da desumanização do próprio lugar de origem dele, porque ele pode estar sofrendo uma perseguição pelo Estado, né, de origem ou por algum outro agente, como uma desumanização pelo Estado que está recebendo ele, porque ele pode sofrer uma xenofobia de alguns outros países que não estão aceitando aquele imigrante dependendo de onde ele vem. E aí eles começam a criar algumas políticas, eles reforçam as políticas para impedir que aquelas pessoas entrem, né? Dificultando mais o acesso daquela pessoa aos direitos que ela tem de receber naquele local. Muito legal. Olha, tem gente já participando da nossa live, e eu acho bem legal que se coloque aqui, porque a gente vai comentando, né? A Ana Mel Grimati está dizendo: boa noite, equipe. Mais uma quarta aprendendo sobre temas de suma importância. É isso mesmo, um tema sempre muito importante. Tem também mais participação. Bruno Sacramento está batendo palma para a gente. Obrigado, Bruno. O doutor Samuel Medeiros, grande presidente da nossa Comissão de Relações Internacionais da OAB, Seção Pará. O professor Samuel está dizendo: parabéns pelo tema super relevante. Hoje os refugiados enfrentam muitas dificuldades que precisamos debater, é isso mesmo. Tem mais participação também. Os refugiados são desenraizados, precisam ser acolhidos. Costumo pensar que não deveria existir refugiados no mundo, é isso mesmo. E olha, eu acho interessante, viu, Ana Luísa, a participação do doutor Samuel, porque de fato é uma coisa que a gente vem discutindo muito. São desenraizados porque há uma ligação vital da pessoa com sua terra. Quando ele precisa sair por força, ele é desenraizado, ele perde a sua relação vital, né, Ana Luísa? Sim, exatamente. Eu realmente não consigo imaginar a dor que é você não saber quando um dia vai poder voltar para casa, se um dia vai voltar para casa. Um dia eu já fui imigrante.
E eu fui imigrante em Portugal, e eu conheci uma colega de origem síria. E ela me disse que a cidade onde ela cresceu já não existe mais. Então, é uma realidade que, na minha realidade, ela não, assim, não, é inimaginável, né? Passar por uma situação dessa é realmente tirar as raízes, e muitas das vezes isso é proposital, como está acontecendo agora na guerra da Ucrânia e da Rússia. A Rússia está tentando fazer isso com os cidadãos ucranianos. Então, realmente mais uma forma de violar os direitos humanos. É interessante isso, e a gente faz nessa nossa live, faz sempre uma viagem pelo mundo da notícia, e tem notícias chegando, né, Hiro, que são notícias tristes, que mostram, eu vou repetir o que a Vidal falou ainda agora, né, nós estamos tratando de vida, né, Larissa? Exatamente, professor. E a notícia vem do jornal El Mundo da Espanha, que fala assim: de acordo com a Organização Internacional para Migrantes, a OIM, neste ano, mais de 1.000 pessoas refugiadas morreram no mar Mediterrâneo ao tentar chegar na Europa. E a gente vê, como o Mário Tito disse ainda agora, né, que no dia 20 de junho foi comemorado o Dia dos Refugiados, pela coragem, né, dessas pessoas ao saírem de seus países para fugir de conflitos, de perseguições, e incluir os refugiados nas comunidades, apoiar eles na reconstrução da vida dessas pessoas, é essencial para que a gente possa contribuir, né, com a retomada da vida dessas pessoas, né, que elas possam, enfim, se sentir mais acolhidas. É isso, Ana Luísa, a Vidal de novo tocou num assunto interessante. O papel da Comissão de Relações Internacionais da AB, aqui em Seção Pará, também é garantir o mínimo de direitos iniciais para que eles possam ter essa acolhida como seres humanos que são, né, Ana Luísa? Sim, hoje em dia o foco do nosso trabalho na comissão tem sido trabalhar com os refugiados, a garantia de direitos, a reinserção deles no mercado de trabalho, a inserção deles no mercado de trabalho brasileiro, no caso, né? Tentativa de que seja um trabalho formal, ou que eles iniciem um trabalho autônomo. E aí a gente também dá auxílio nessa questão na questão da cidadania mesmo, né? Eu lembro que a primeira pessoa que eu atendi no meu trabalho lá, na comissão, a filha dela estava grávida e negaram o atendimento do pré-natal dela para o SUS porque ela não tinha documento brasileiro. E aí eu falei para ela, olha, a sua filha tem direito a ser atendida porque o nosso sistema é universal, só que... E aí eu perguntei para uma colega médica onde que ela achava que podia ter um atendimento mais humanizado, mas eu falei para ela, olha, você pode bater o pé, porque é direito da sua filha ser atendida. Então, assim, a gente tem que acabar dando essas informações a mais, que acaba que eles não sabem, porque eles não são daqui. Então, é um trabalho que também vai além, né, da nossa comissão. Interessante. Tem participação, né, Sérgio? Tem coisas bem interessantes sendo ditas. A Marília Francês está dizendo boa noite, obrigado, viu, Marília, que faz parte da comissão. O Victor Azevedo, mais uma conversa de qualidade do Globalizando, obrigado, Victor. E o doutor Samuel está dizendo exatamente isso, está ocorrendo um aumento rápido de cubanos e haitianos em Belém. E isso também faz a gente pensar em como atendê-los, né, doutora Ana Luísa? Sim, é verdade. No momento, eu, por exemplo, atendi só cubanos até o momento, por coincidência, mas a comissão tem atendido muitos haitianos, muitos cubanos. Existe um despreparo muito grande da nossa sociedade em relação à acolhida dessas pessoas. Não só de não falar a língua, mas de não entender o porquê que eles estão aqui, não entender o contexto deles, e deles serem realmente marginalizados de todas as formas, e, enfim, desde as crianças que chegam junto, até realmente as pessoas que querem se inserir no mercado de trabalho. Então, realmente muito trabalho a ser feito, desde a questão legal até a questão civil mesmo, de convivência da nossa sociedade. Eu vou já passar a palavra para você, Hiro, mas tem um comentário chegando, né, Sérgio? É bem interessante para até colocar as pessoas na nossa conversa. É excelente e necessário o tema. Necessário, né, Hiro? É um tema que a gente não pode deixar de falar porque está mexendo claramente com dignidade humana, né?
Exatamente, professor. Eu queria comentar que essa questão da informação sobre acesso é algo que as pessoas, pelo menos aqui no estado do Pará, por exemplo, ainda não estão preparadas, porque o SUS, na própria cartilha do SUS, ele fala que as pessoas refugiadas e imigrantes elas têm acesso ao direito de sistema de saúde gratuito no Brasil, mesmo não sendo do próprio país. E em alguns estados brasileiros, por exemplo, como Paraná, em Foz do Iguaçu ou em São Paulo, onde tem um fluxo bem maior de pessoas migrantes e refugiadas, e eles têm o conhecimento que essas pessoas têm acesso e eles têm um auxílio maior de preparo das pessoas nesses lugares para receber. E aí a gente não vê isso aqui. A gente não vê as pessoas conhecendo, que sabem que pode conhecer, mas é importante elas saberem. A atuação da comissão de RI da OAB aqui no Pará, cara, é muito importante, porque ela leva esse conhecimento para essas organizações e para as pessoas que estão chegando aqui saberem que elas têm direito a esse acesso, né, a saúde gratuita e outras coisas que nós, como residentes... Tive um problema com a Larissa. Coloca aí, Sérgio. Aqui temos também. Coloca aí, Sérgio. Tem comentário chegando também. A Maria Lúcia está dizendo que o tema é excelente, de fato, é um tema super legal. E tem também a participação do Dr. Samuel dizendo: hoje no Pará tivemos avanços significativos. Nós temos a lei estadual migratória, lei municipal migratória. Belém foi a primeira cidade do norte a ter lei migratória. Temos decreto municipal que criou o Comitê para Migrantes e Refugiados da cidade de Belém, já está em funcionamento. E temos também uma rede mais consolidada que atende voluntariamente os refugiados. E aí, Ana Luísa, é sempre importante entender que tudo isso precisa ter uma junção entre a sociedade civil organizada, o poder público e todas as pessoas que querem ver essa situação ser resolvida, né? Exatamente. A gente tem, por exemplo, a lei migratória do municipal foi foi a comissão que propôs ao vereador Fernando Carneiro e que foi aprovada. Existem vários comitês que são da sociedade civil, que se reúnem justamente, que buscam articular o fortalecimento dessas políticas públicas para migrantes e refugiados, na questão de trabalho, na questão de educação, saúde, acesso deles a essas questões. E a gente está tendo grandes avanços, tanto no estado do Pará quanto no município de Belém. A gente tem tido grandes avanços. Ainda é um trabalho, ainda é muito trabalho para se fazer, mas nós temos tido grandes avanços, sim. Muito legal, isso é bem legal. O nosso tema é muito, muito importante, Hiro, que tem perguntas chegando, né? A gente vai continuar conversando com a Ana Luísa e batendo um papo aqui, porque, de fato, nós não podemos ficar sem falar desse tema tão relevante, Hiro. Exatamente, professor. E a Carla Brasil, ela mandou uma pergunta para a gente lá no nosso Instagram, e ela quer saber se existe diferença de tratamento de acordo com o local de origem ou etnia do imigrante, e como esse fator pode impactar na aceitação da solicitação dessa pessoa no país de acolhimento. Olha, sem dúvida alguma, existe uma diferença de tratamento, primeiramente da sociedade, em relação ao país de origem, etnia das pessoas que solicitam refúgio, dos imigrantes em geral, enfim. Em se falando de Brasil, a gente sabe que a gente tem uma sociedade racista. Então, isso ficou muito nítido, tanto no Brasil quanto no mundo, após o começo da guerra na Rússia, né? Na Rússia com a Ucrânia, em que a gente viu realmente cenas tristíssimas que a gente tem que se sensibilizar, que, né, de vários milhares de civis sendo mortos, migrando forçadamente também, em situação de extrema vulnerabilidade, num inverno extremamente rigoroso, fugindo a pé, crianças. Só que a gente também viu uma repercussão da mídia internacional completamente diferente da repercussão que eles dão aos imigrantes, à morte de imigrantes no mar, ou aos conflitos e guerras que estão acontecendo no continente africano, que já nem tem mais tanta repercussão, que de certa forma já são até normalizados,
Já foram até comentários que normalizam, dizendo que a gente até já espera isso de alguns lugares, mas daqui da Europa. E aí a gente vê isso no próprio Brasil, quando é um imigrante, quando é um refugiado de cor branca, de cor de pele branca, ou de um país, de um país europeu, porque eles têm um tratamento visto de uma forma diferente, que por algum motivo as pessoas conseguem se sensibilizar, ou porque naturalizaram conflitos de alguma forma nesses outros lugares. E aí a gente tem o caso, felizmente, do Moise, né, que aconteceu. Sim. Então, isso sem dúvida nenhuma, a gente sabe que acontece e, infelizmente, às vezes pode se refletir num visto num pedido de refúgio, mas eu acredito que os pedidos de refúgio têm que ser analisados bem de perto. O nosso trabalho é justamente analisar ele bem de perto para garantir que esse direito seja concedido, porque é um direito que está na lei, né? Na lei de imigração. A gente tem na lei de imigração esses direitos garantidos de que essas pessoas vão ser tratadas como nacionais. Então, caso eles tenham uma negativa indevida, eles têm que têm que estar auxiliados por alguém, e o nosso trabalho é esse. Mas, infelizmente, preconceito por conta de etnia, por conta de origem, infelizmente, a gente vê bastante. Muito bem. Vidal, inclusive, é um tema que a gente discute em relações internacionais, passa também pela ação do internacionalista, e o nosso curso de Relações Internacionais faz questão, né, de participar da OAB e de estar na linha de frente também disso, né, Vidal? Exatamente, Tito. E uma das coisas que a gente também aprende dentro de RI é observar como a mídia se comporta, né, perante esses fatos. E a gente vê muita diferença dentro do que a Ana Luísa estava falando, né, a diferença de como a mídia também lida com pessoas com casos de refugiados e com outros casos. Muito recente agora foi a questão do submarino. A gente viu que todo mundo ficou extremamente impactado, a mídia começou a noticiar 24 horas por dia, né? Virou, assim, uma competição de quem postava mais sobre. E aí, coincidentemente, aconteceu aquele caso dos 750 refugiados que a gente quase não viu na mídia falarem, não deram atenção, a devida atenção e provavelmente não devido auxílio, né, que deveriam ter dado essas pessoas. A gente viu quanto que foi mobilizado de dinheiro para auxiliar as pessoas que estavam naquele submarino, mas a gente não viu nenhum centavo disso que chegasse próximo, né, para ajuda do que aconteceu lá na Grécia, onde tinha mais de 100 crianças a bordo, e a mídia não se mobiliza por isso, e nem, às vezes, a população, né? A gente não tem esse impacto. E pior que isso, sabe, Vidal, as últimas notícias que chegaram desse naufrágio e de tantos outros, inclusive as pessoas apelidam macabramente o mar Mediterrâneo como cemitério de refugiados, de tanta gente já morreu. Duas coisas bem, bem ruins que aconteceram. Ontem passou uma imagem muito dura de vários barcos e a guarda costeira da Grécia com seus barcos pesados rodando com velocidade, de modo tal a gerar exatamente esse tipo de acidente. E do outro lado, é um relato de um pescador grego dizendo que ele jogava as redes e junto com os peixes vinham corpos de imigrantes e de refugiados. Então, isso é problema sério, Sérgio. Isso nós não podemos deixar de falar, porque não é que acontece somente lá longe, mas porque acontece longe, porque acontece perto, a gente não pode deixar de falar, né? Com certeza. O que a Vidal falou é uma coisa extremamente importante, até porque a gente vê a discrepância na quantidade de notícias que aconteceram envolvendo bilionários dentro de um submarino. Óbvio que a gente não vai colocar peso em cima de tragédia, foram duas tragédias, claro. Mas o tamanho, a discrepância entre as notícias, entre a comoção mundial em cima de, como a Vidal falou, mais de 700 imigrantes que nesse acidente, mais de 100 crianças que estavam a bordo, e focaram lá na outra tragédia dos bilionários cheios de dinheiro, que tal, ai meu Deus, o que vai acontecer com eles? E as mais de 700 pessoas, não, aconteceu mais um, bora para o próximo.
Então, isso é uma coisa que a gente vê muito aqui, não só na mídia, como os veículos de notícia importante para o BBC e tudo mais, mas a gente vê isso também nas próprias redes sociais. A gente que usa a rede social, a gente vai passando lá e só vê submarino, submarino, submarino. Por exemplo, nós que temos que estar mais dentro disso como internacionalistas, a gente acaba recebendo as informações de outros veículos, mas para a população em geral não tem tanto impacto quanto teve essa do submarino. É isso, tem comentário, né? Chegando, vamos acompanhar quem está também dando esse prazer da companhia. Atualmente, o doutor Samuel Medeiros está dizendo, atualmente, o Instituto Internacional para a Educação vinculado à ONU está em processo de contratação de uma consultoria para fazer um censo na cidade de Belém sobre a presença de imigrantes e refugiados. O censo vai ajudar a elaborar e executar políticas públicas adequadas ao público interessado. Eu espero, de fato, que chame a gente de Relações Internacionais, viu? Afinal de contas, o nosso curso tem expertise muito grande para isso, viu? Não esqueçam de RI da UNAMA. A Alciane está dizendo, boa noite, equipe. Live impecável, como tema incrível, como sempre. Precisamos falar cada vez mais sobre o assunto e garantir que esses direitos sejam cumpridos. Muito bom, Alciane. E tem também mais um comentário da Marília, que está dizendo tema fundamental, muito legal isso, né? E olha só, eu queria logo passar para as notícias que estão chegando, e essa notícia, a Ana Luísa já falou um pouquinho, a questão dos refugiados da Ucrânia, tem a ver com isso, né, Vidal? Isso mesmo, professor. Nossa notícia de agora é do jornal Haaretz de Israel. E vem falando assim, que Israel estende vistos e flexibiliza restrições de emprego para refugiados ucranianos em nova política migratória. A medida abre novas oportunidades para que os refugiados ucranianos possam recomeçar suas vidas no país. Exatamente. Olha, segundo a Acnur, considera-se refugiado aquela pessoa que está fora do seu país de origem devido à perseguição relacionadas à raça, religião, violação de direitos humanos e conflitos armados. Assim que o indivíduo foge do seu país de origem, é possível solicitar asilo. A partir disso, o país em questão deve tratar o refugiado segundo as normas e diretrizes definidas em uma série de tratados internacionais. E aí, Ana Luísa, entra o papel do advogado, entra o papel do acadêmico do direito, entra em questão também o papel de todo cidadão brasileiro, para superar aquela história, vem mais gente para tirar emprego da gente, que é uma coisa tão mesquinha, tão baixa, que a gente precisa também mudar a cultura, né, Ana Luísa? Exatamente. Eu acredito que é nosso papel como sociedade em geral acolher essas pessoas, até porque nós somos uma sociedade brasileira feita de imigrantes que fugiram da fome e que muita gente se orgulha de ser descendente de italiano, de português, de não sei o quê, e a realidade é que nós também somos uma sociedade que fugiu de guerra, né? E nada mais é o que aconteceu no passado e o que eu sempre me pergunto é como que essas pessoas que falam isso não pensam que um dia pode ser, nada nos garante que um dia não pode ser a nossa situação. Exatamente. Até porque podem achar que nunca vai acontecer uma guerra no Brasil, por exemplo, mas uma situação de violação de direitos humanos, o que eu me lembrei agora, por exemplo, é que esse mês é o mês do orgulho LGBTQI a mais. E, se eu não me engano, são 68 países em que ser membro da comunidade LGBT é crime, é criminalizado, né? Uhum. Então, as penas vão desde preso até penas corporais, até pena de morte. Então, se você está numa situação como essa, você pode também pedir refúgio, você também é uma pessoa em situação de vulnerabilidade Perfeito. De direitos humanos. Então, não é só uma pessoa que está num país em que está caindo uma bomba, não é só uma pessoa que está num país que tem grupos organizados, armados, é uma pessoa também que faz parte de um grupo que é perseguido, ou que é perseguido por um grupo religioso, ou algo nesse sentido, e nada nos impede de um dia fazer parte de algum desse grupo, ou seu filho fazer parte desse grupo, ou seu amigo fazer parte desse grupo.
É isso. Inclusive, eu quero lembrar que hoje é o dia do orgulho LGBTQIA+. E é o dia, de fato, de lembrar isso. Essas violências são violências que se perpetram uma em cima da outra. Ou seja, às vezes as pessoas são atravessadas por vários tipos de violência. Não é isso, Hiro? Exatamente, professor. E esse ponto que ela falou é muito interessante. As pessoas elas não têm muita consciência de que poderia acontecer, principalmente no Brasil, porque a gente fala que o Brasil é um país livre de guerra, como a gente fala, né? Mas não é livre de desastres naturais, por exemplo. E quando a gente pensa na pessoa refugiada, a gente sempre imagina uma pessoa de outro país entrando no Brasil ou saindo do Brasil, mas existem refugiados internos, por exemplo, e aí a gente pode trazer os casos de Brumadinho e de Marília, quando aconteceram aquelas atrocidades ambientais, e aquelas pessoas tiveram que se deslocar das suas cidades e mudar para outros estados também. Perfeito. Então a gente tem que levar em consideração refugiados ambientais, por exemplo, que é algo que na América, por exemplo, é uma categoria que é reconhecida. E em alguns outros países, por exemplo, a Europa não é, né? Mas a gente não pode esquecer que acontece. E no Brasil acontece alguns desastres naturais, não em todos os estados, mas algo a ser considerado, sim. Então, eu queria inclusive dizer para você que está chegando agora na nossa live, essa é uma live do programa Globalizando, é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais. Nós temos o programa na rádio todo sábado, 9 da manhã, 10 anos no ar, e a gente traz para você também esses temas aqui na nossa live do Facebook, justamente para que você fique por dentro. E se você se interessou pelo curso de Relações Internacionais, Sérgio coloca aí, vestibular.nama.br, esse é o link para você fazer o melhor curso de Relações Internacionais do norte do país. Por que eu digo que é o melhor? Primeiro porque nós somos os pioneiros. Antes da gente tinha só mato aqui na região norte. Nós começamos o curso de RI, somos 16 anos e temos professores todos pesquisadores de relações internacionais, sejam formados na graduação, sejam doutores em relações internacionais, sejam aqueles que pesquisam temas de relações internacionais. Se você quiser fazer relações internacionais num curso que realmente seja formador de bons profissionais, pode vir para UNAMA, vestibular.nama.br. Tem comentários ainda chegando, né, Sérgio? Você está trabalhando pra caramba hoje, né? Olha, a Maria Clara está dizendo o seguinte, boa noite, tema interessante, parabéns a todos os envolvidos. Muito legal, ótimo. E também o Leonan Cardoso está dizendo, excelente live, tema de extrema importância para a realidade atual. Obrigado, Leonan. E tem também mais um comentário, né, do Dr. Samuel Medeiros. Eu quero sempre lembrar que o Dr. Samuel é o presidente da Comissão de Relações Internacionais da OAB Seção Pará. Ele está dizendo, segundo o Acnur, no Pará vivem 800 venezuelanos não indígenas e 500 venezuelanos indígenas da etnia Warao. Temos ainda os refugiados de outras nacionalidades, imigrantes que podem totalizar entre 3 a 4 mil imigrantes e refugiados no Pará. Ana Luísa, esse dado do Dr. Samuel mostra a importância de ter mais gente trabalhando e colaborando, dando um pouco do seu tempo, né, Ana Luísa? Sim, com certeza. E falta. Falta. A gente trabalha com organizações da sociedade civil e o que eu já conversei com algumas pessoas que estão nesse trabalho é que realmente falta gente e, assim, porque a maior parte do trabalho vai precisar ser voluntário, então falta gente e às vezes falta alguém para traduzir, então precisa alguém que seja voluntário também para traduzir, às vezes traduzir do francês, traduzir do espanhol. Eu mesmo senti a necessidade de voltar a estudar espanhol para atender, né? Para atender, exatamente. Falta gente, mas as pessoas que se envolvem, elas realmente, quando elas se envolvem com esse tema, elas realmente são apaixonadas e pelo tema, pela causa, e são muito empenhadas, e não é à toa que a gente está tendo um ótimo avanço assim, em relação ao que a demanda que a gente tem. Então, é isso. Legal. Vidal, vamos entrar no terceiro bloco da nossa live. Tem sempre perguntas interessantes para a Ana Luísa, porque é muita coisa que está relacionada a esse tema, né, Vidal? É isso mesmo, professor. E a gente tem a pergunta do João Victor Barra, e ele pergunta assim, qual a importância da Acnur para as questões da população refugiada? Para você, Ana Luísa. Tá. A Acnur, ela tem o dever
de garantir que os países estejam em dia com as suas obrigações de proteção dos refugiados e de todas as pessoas que estão procurando refúgio, apátridas, enfim. Ela é uma agência da ONU que trabalha para assegurar que qualquer pessoa, em caso de necessidade, possa exercer o seu direito de buscar e de receber refúgio em outro país ou que deseje regressar para o seu país de origem de forma segura. Muitas vezes a Acnur trabalha em cooperação com o governo, seja municipal, estadual, federal. E no caso de Belém, a Acnur tem um escritório muito ativo, muito ativo na pauta migratória e que fez parte, inclusive, da criação da lei municipal, estadual, de regularização migratória, assim como a Comissão de Relações Internacionais da OAB. Eles têm uma relação muito boa nessa cooperação, tanto com a comissão quanto com o governo Estado e municipal. É interessante porque, para você que está acompanhando a gente, né, existem duas instituições ligadas à ONU que trabalham com essa questão. Uma é a Organização Internacional dos Migrantes, a OIM, que tem uma atuação maravilhosa também no Norte. Quero lembrar, inclusive, que a nossa internacionalista, a Gabriela Nunes, trabalha na linha de frente da OIM, e também tem o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, que é o Acnur. Eu acho muito legal a gente estar discutindo isso, porque são interfaces de várias instituições. Tem, inclusive, comentários chegando, né, Sérgio, para a gente poder, de alguma forma, ir apresentando o que está sendo dito, né? O doutor Samuel está dizendo, em Belém, os indígenas Waraus estão cada vez mais organizados. Agora, os Waraus possuem um conselho representativo chamado Conselho Warau Ojiduna. É o conselho formado por lideranças do grupo e tem liderado a participação de indígenas nos centros de decisão. Muito interessante, vamos já voltar sobre isso. A Janaína Carvalho está dizendo parabéns pelo tema super relevante, globalizando, sempre dando luz em cima de temas super importantes. Obrigado, Janaína. E tem uma pergunta da Janaína, Ana Luísa, bem interessante. Gostaria de saber o que a Ana Luísa acha do que não está sendo feito pelo governo para melhorar a vida dos refugiados e o que pode ser feito. E ela aproveita para dar um spoilerzinho bonito aqui. Um grande abraço para todos e um beijo para a maravilhosa Victoria Vidal. O que eu pessoalmente acho que a gente precisa continuar pressionando tanto o governo municipal quanto o governo estadual na causa migratória. Porque fato é que como acho que para a maior parte dos governos do Brasil, governos municipais, governos estaduais do Brasil, como não são populações votantes, não interessa muito focar nessa população. Então, fica uma lacuna para essas pessoas. E aí, o nosso dever, enquanto sociedade civil, é realmente garantir que os direitos dessas pessoas sejam garantidos e procurar pessoas dentro desses órgãos, dessas organizações, dentro do governo municipal, estadual, que estejam interessadas. Não foi quando nós encontramos o vereador Fernando Carneiro, que esteve disponível no caso da proposta de lei municipal. Mas, de fato, ainda é muito a ser feito. A gente não é como se... Não é porque nós tivemos avanços que não tem muita coisa para fazer. Claro. A gente ainda tem uma situação muito triste de população de rua, em que eles não existe uma assistência adequada. E continuada também, né, Ana Luísa? E continuada, né? Continuada, eles acabam indo de local em local, acaba, às vezes, saindo do bolso de pessoas que se sensibilizam com a causa deles para ajudar, porque realmente não tem algo fixo que os ajude mesmo a se manter, a ter um ticket que seja que vá providenciar comida, nem sequer tem um balcão de informações. Então, é realmente muita coisa para ser feita, mas nós estamos aí para garantir isso mesmo.
Não pode desistir. Inclusive, tem um comentário, Sérgio, que vem ao encontro disso que está sendo dito. Bento Belém Brandão Filho está dizendo o seguinte: sobre os refugiados venezuelanos, choca a quantidade de crianças, inclusive de colo, em situação vulnerável nas ruas de Belém. Não percebemos qualquer ação dos governos locais no sentido de acolher e dar dignidade a esses refugiados, que é o que a Ana Luísa acabou de dizer, né? E aí tem um comentário também, Sérgio, que eu também considero interessante. Veja, a Life Body Células está dizendo o seguinte: oi, Vidal e demais debatedores, tema interessante, colaborando no sentido de dizer que na Bíblia há uma recomendação para o povo de Deus, todos nós, cuidarmos bem dos refugiados. Até a dimensão religiosa é uma dimensão humana. A gente, quando separa a dimensão religiosa da dimensão humana, a gente está traindo a própria religião. Toda religião é voltada para o bem das pessoas. De fazer o contrário é ir contra a própria religião. E isso, Hiro, é muito sério. Não só essa questão da religião, mas o tema como um todo torna-se muito sério, né? Exatamente, professor. Eu acho que, assim, além da partida do governo sobre coisas que deveria fazer, porque é dever do Estado cuidar dessas pessoas, acredito que isso deve conciliar com a sociedade e com o mercado também. Teve uma vez que eu participei de um processo seletivo de uma startup de uma universidade no Rio de Janeiro, que a startup, a empresa, trabalhava em pegar refugiados e dar aulas para eles de cursos e até para entender o português, e depois inserir esses refugiados dentro do mercado de trabalho brasileiro para que eles possam, né, conseguir ter uma vida no Brasil. Então, é muito interessante a gente ver iniciativa da parte privada também e conciliar isso junto com o governo para que funcione direitinho o papel de cada um. É bem interessante. Inclusive, Ana Luísa, o que a Hiro está falando mostra claramente que precisa ter um plano, não só a legislação, que agora nós avançamos bastante, mas tem um plano de ação de política pública séria. A Marília está falando um pouco isso, Sérgio. Eu acho bem legal estar discutindo isso, porque eu acho que tem uma ligação isso, Sérgio. A Marília Francês está falando que é a questão de que não há acolhimento das autoridades aos refugiados. E vem a grande questão, Marília, obrigado, viu? Que a gente precisa retomar. Antes de nós continuarmos conversando com a Ana Luísa, Sérgio, viajando pelo mundo da notícia, tem mais informação, né? Exatamente, professor. A gente tem uma notícia que vem direto da ONU e foi feita pela Agência Oficial de Notícias da ONU News, né? E diz o seguinte: a Agência da ONU para Refugiados, Acnur, registra número recorde de refugiados no mundo. Assessor de comunicação da Acnur diz que a guerra na Ucrânia foi um grande vetor para esse aumento. Até maio desse ano, o número já era de 110 milhões de refugiados no mundo. E isso tem comentário chegando, Hiro. Assim, falando nisso que ele agregou e até que a Ana também já trouxe, o papel que a Acnur tem sobre os refugiados, que é de proteger esses deslocados forçados por guerras, conflitos e perseguições, e oferecer oportunidades buscando mecanismos de proteção humanitária dentro desses países que têm que acolher essas pessoas. Então, o principal papel da Acnur é de assegurar os direitos e bem-estar dessas pessoas refugiadas e apátridas, tentando promover soluções sustentáveis que proporcionem a reconstrução de paz das suas vidas, principalmente com dignidade e respeito dessas pessoas. Eu vou colocar mais uma pimenta nessa conversa, porque o doutor Samuel está participando com a gente, e aí para conversar com a Ana Luísa, eu acho uma coisa que nós já conversamos em outras, ele foi visitar, inclusive, uma turma minha do curso de Direito para falar da ação da Comissão de Relações Internacionais da OAB, inclusive sensibilizar os alunos de Direito, calouro, né? E ele fez esse comentário que eu vou ler agora, que é muito importante para você que acompanha a nossa live. Ele diz o seguinte: em relação aos araus, é essencial e importante ressaltar os aspectos históricos e culturais do grupo. Nós costumamos confundir a coleta que eles fazem na via pública com mendicância. Os araus, ao migrarem para os centros urbanos, necessitam coletar aquilo que representa o meio de subsistência da cidade, no caso, o dinheiro. Então, ao ver os araus nas vias públicas, não podemos confundir isso com mendicância. Na floresta, eles coletam o meio de subsistência da floresta. Na cidade, coletam o meio de subsistência da cidade. E isso, né, Ana Luísa, mostra também que, além do atendimento, e isso, de novo, eu preciso insistir, né? É preciso que quem vá tente se colocar no lugar do outro, na cultura do outro, não é isso? Exatamente. E eu acho que a nossa, assim, nós ainda não estamos preparados ainda para lidar com
com algo muito diferente do que nós estamos habituados. Existe uma resistência em contratar, existe uma resistência em entender, existe uma resistência em compreender a língua. Não de todos, porque a gente vê muitas pessoas muito disponíveis a ajudar, a tentar entender a língua, mas ainda existe uma resistência, principalmente se for, por exemplo, o povo Aral, que tem uma cultura tradicional bem específica, que é de venezuelanos, e a gente sabe que, por questões políticas, eles também estão inseridos num contexto em que algumas pessoas de certas posições políticas no nosso país já vão rejeitar. Então, é bem complicado. Já vem com o preconceito mesmo, e o bloqueio de compreender. E consequentemente, inseri-los na nossa sociedade. Isso para mim é importante porque essa discussão ela passa necessariamente para a gente entender a dimensão cultural, a dimensão de quem sai desenraizado da sua terra, precisando entender a cultura do outro, mas não podendo, de alguma forma, perder isso. Olha, quem está aqui na nossa live hoje é a Ana Luísa Brandão, ela faz parte da Comissão de Relações Internacionais da OAB Seção Pará, e a gente está conversando, uma conversa maravilhosa, muito legal mesmo, e se fosse na rádio, a gente estaria colocando música pelo meio, porque na rádio são 8 músicas e a gente faz uma festa às 9 da manhã, na rádio não, aqui no Facebook não dá. Então, mas nós temos uma equipe de playlist, né, que cuida também, essa live tem playlist. Quero chamar então o nosso convidado de hoje, né? É o Pablo Daniel, ele faz parte da equipe da playlist. Pablo, boa noite, fala pra gente da playlist. Boa noite, professor Maritito. Boa noite, telespectadores do programa Globalizando. Eu me chamo Pablo, eu sou da equipe de playlist do Globalizando, e a gente pegou o tema de hoje, que é os refugiados de direitos humanos no Brasil, e a gente selecionou os 8 países que têm o maior número de refugiados, que recebem refugiados no mundo, e sempre tendo o Brasil como o 8º país. Entre eles está a Turquia, a República Islâmica do Irã, a Colômbia, a Alemanha, Paquistão, Uganda, Sudão, e finalmente o Brasil como 8º país. Pablo, foi muito difícil fazer a pesquisa? Tem música conhecida, música não conhecida? Como é que é? A gente procurou países que fossem mais diferentes, que trouxessem que saísse desse etnocentrismo que a gente tem de escutar tantas músicas do Ocidente. Então a gente procurou músicas mais diferentes e que trouxessem da cultura desse país, que é sempre bom a gente saber mais, né? Se tratando de um projeto de extensão, a gente quer trazer o nosso aprendizado para outras pessoas do público geral. Muito legal. Pablo, como é que tu te sente sendo internacionalista, navegando pelo mundo da música, fazendo pesquisa culturais musicais? Professor, é muito interessante, porque antes de eu entrar na playlist do Globalizando, eu estava no meu mundinho de músicas ocidentais, não tinha muita exposição a esses outros tipos de música. Então, eu cercado de mulheres maravilhosas na playlist, eu sendo o único homem, eu acho maravilhoso, porque eu aprendo muito com elas e eu acredito que eu quero compartilhar os meus conhecimentos com elas também. E é sempre bom a gente expandir nossos horizontes musicais e culturais. É isso mesmo. É a Ana Mel, que é a líder, é a Alciane, é a Alice, é a Gabi e é você, né? E a Ana Mel tá dizendo, ama a playlist. Que bom, que bom. A Alciane tá dizendo, ei, a playlist é a maior que temos, que bom. Tá chegando o comentário dessa galera. Nosso mini querido da playlist está sendo elogiado aqui na nossa live. Pablo, muito obrigado, viu, por... faltou perguntar. Onde é que vai ser e quando vai ser, né? O que, professor? Desculpa. Quando é que vai ser publicada a playlist, né? Eu acredito que ela já foi publicada, não? Eu não sei ao certo, mas você pode conferir isso nas nossas plataformas digitais de música, Programa Globalizando no Spotify, Programa Globalizando no Deezer e também no YouTube. E você pode conferir, a gente vai fazer um vídeo super interessante no Instagram. Eu que gravei o vídeo, ele vai ser publicado no Instagram do P Globalizando. Pablo, muito obrigado pela sua participação sensacional aqui no Globalizando, viu? Muito obrigado, professor, eu que agradeço.
Legal, vamos agora para o último bloco da nossa live, que está sensacional. Tem tema para falar 2 horas, 3 horas direto. Quero logo passar a palavra para Riro. Não, Riro não. É o Sérgio Salles que tem pergunta chegando. Exatamente, professor. A última pergunta que está aqui, que a gente recolheu durante a montagem desse programa, foi feita pelo Marcos Vinícius. Muito obrigado, Marcos, pela sua participação. E vim lá do nosso Instagram e diz o seguinte: Ana, o Brasil tem medidas e locais para segurar esses imigrantes que tentam entrar tanto de forma ilegal quanto de forma legal? Bom, quanto às medidas, o Brasil já possui a Lei de Imigração de 2017, que, dentre outras questões, garante que a migração seja um direito humano. Ela trata o imigrante, e nisso ela está incluindo o refugiado, né, em condição de igualdade com os nacionais, sobre inviolabilidade do direito à vida, liberdade, segurança. Além disso, ela também instituiu o visto temporário para acolhida humanitária, para ser concedida ao apátrida, a um nacional de um país, de país que se encontra em situação de grave violação de direitos. Também, além disso, os estados e municípios, como a gente também já citou, podem elaborar suas próprias legislações de regularização migratória, e que, no nosso caso, também já falamos, nós temos a legislação estadual e municipal. Por sinal, a comissão participou da elaboração tanto da legislação estadual quanto da legislação municipal. Além... Pode continuar, fica à vontade. Não, eu só ia falar que também, além disso, existe, no nosso caso, na regional, existe o Comitê Municipal para Refugiados, que a comissão também faz parte com assento representativo. Também existem vários comitês e conselhos que buscam articular e fortalecer as políticas públicas para migrantes, políticas efetivas para migrantes e refugiados na área de educação, saúde, regularização migratória, e o próprio trabalho da Comissão de Relações Internacionais, que hoje tem como foco a questão da regularização migratória dos refugiados e o acesso deles ao mercado de trabalho e as outras questões da vida em sociedade. Não resta dúvida, né, Ana Luísa, que o papel da comissão ela é imprescindível, porque ele serve como um motor que retroalimenta essas ações. Até porque, se não fosse o trabalho que o doutor Samuel conduz lá na comissão, que a gente está trabalhando juntos, não teria tido toda essa mobilização da sociedade e da classe política, né? Com certeza. O papel que a comissão vem elaborando hoje é um papel que tem feito muita diferença, porque o fato é que hoje, sem um empurrão da sociedade civil, talvez a gente não veja muita mobilização por parte do governo em relação à proteção dos direitos dos refugiados, apátridas, enfim, imigrantes que vieram forçadamente para cá. Então, a gente vai precisar se mobilizar de alguma forma. E esse é o trabalho que a gente que a comissão focou, né? Existem várias, obviamente, vocês sabem, existem várias outras áreas do direito internacional, mas a área que a comissão acabou focando, né, que é o nosso principal trabalho na regularização migratória e dessas pessoas vulneráveis. Vidal, como já acadêmica, olha só, 6º semestre, como é que você vê essa preocupação, inclusive aqui na Amazônia? Vamos ser sede da COP30, temos reunião de presidente da Panamazônia aqui no próximo semestre, temos simulação da ONU, nós aqui em Relações Internacionais. Como é que você vê essa temática como uma temática importante para a formação do internacionalista? Assim, mais do que a gente pensa, né? Mais do que as pessoas pensam que o internacionalista pode falar apenas só das guerras e tal, a gente também vai para outros lados, né? A gente estuda, aprofunda a situação no nível até um pouquinho mais pessoal, nas aulas do Tito, inclusive, né? De lidar realmente com os seres humanos, de entender aonde eles têm que
estar aonde eles têm que estar, onde eles podem estar numa situação que condiz com o que eles merecem, assim, né? Numa situação onde o governo pode disponibilizar acesso para essas pessoas poderem ter uma vida digna, mesmo que elas não possam ter nos seus países. Então, é importante, a gente estuda muito isso na universidade. Estudamos também questões de por que essas guerras acontecem, por que essas pessoas saem dos seus lugares, e isso tudo auxilia com que a gente entenda o porquê que essas pessoas estão aqui, como a gente pode fazer para ajudá-las. Então, como futura internacionalista, né, como estudante de relações internacionais, a gente vê esse lado mais humano no curso. Legal. Hiro, e inclusive falando de refúgio, falando de recepção, o Brasil tem aumentado esse número, diz a notícia, né? Exatamente, professor. O nosso aviãozinho de notícias aqui da live volta para o Brasil, e da Agência do Brasil mostra que pedidos de refúgio crescem 73% em um ano no Brasil. Os dados são do Observatório das Migrações Internacionais e mostram que o Brasil recebeu solicitação por pessoas de 139 países. Entre eles estão Venezuela, Cuba e Angola. Tem uma coisa que eu acho importante nessa fala, é que a Comissão de Relações Internacionais, ela tem essa questão de tratar de tudo quanto se refere à questão de direitos, né, Vidal? Acho importante isso. É isso mesmo, professor. E aí a comissão também possui, né, uma expressiva atuação na garantia dos direitos humanos e de imigrantes e refugiados que chegam ao Brasil, oferecendo esse auxílio jurídico na solicitação de refúgio e na emissão de documentos essenciais, como CPF e carteira de trabalho, para garantir esse acesso a serviços básicos. Inclusive, uma coisa que eu sempre gosto de dizer, a Ana Luísa falava há pouco, todos nós, de alguma forma, a gente está de passagem. Do ponto de vista existencial, a gente está de passagem. A gente está aqui, mas amanhã pode não estar mais, até seja porque se deslocou, mas seja também porque nosso tempo na Terra é aquilo, né? Então a gente, de alguma forma, tem essa perspectiva. O doutor Samuel faz uma reflexão também, vai na linha desse que eu estou falando. O Samuel faz esse comentário porque traz consigo essa perspectiva, Sérgio. Todos nós somos refugiados em potencial. Cada um de nós carrega a possibilidade de, em algum momento, ter que fugir para continuar vivo. Que nós, refugiados em potencial, sejamos compreensíveis com refugiados reais que estão no Pará. E isso, sim, traz uma questão séria. Tem mais um comentário, Sérgio, que é do Carlos Alberto, falando com a Vitória Vidal, lembrando que hoje a fanbase está legal da Vitória Vidal, lembrando que José, Maria e o menino Jesus viveram como refugiados no Egito durante algum tempo. É isso que a gente precisa entender. De alguma forma, o refugiado não é um estorvo social. O refugiado é um ser humano em situação de necessidade. E, Ana Luísa, eu queria que tu comentasse um pouco isso, porque, de fato, muda um pouco a perspectiva, né? Exatamente. O refugiado, ele está vulnerável a vários tipos de violência, não só no país dele, porque obviamente foi por isso que ele fugiu, mas quando ele chega num país onde ele não fala a língua, onde ele não conhece a cultura, muitas vezes ele escolhe o país onde ele fica sabendo que está mais disponível a abrir as portas para um refúgio. Então, por isso que muitos refugiados acabam indo para a Alemanha, por exemplo. Sim. Mas o que não os blinda de sofrer muita xenofobia. Apesar da acolhida do governo, eles sofrem muita xenofobia, por exemplo. E aí acaba que nós vemos, por conta da falta de exatamente de uma prática, de algo a ser posto em prática, de como colocá-los no mercado de trabalho formal, de como colocá-los na escola, no ensino superior, nós acabamos vendo que, por conta dessa vulnerabilidade socioeconômica, eles acabam em situação de exploração econômica, exploração sexual, acabam na rua, e não acessando os seus direitos que eles têm por lei, que aqui no Brasil nós garantimos,
que são direitos iguais aos dos nossos cidadãos brasileiros. Então, sofrendo xenofobia, sofrendo violência, sofrendo racismo por vezes. Então, é uma situação de vulnerabilidade muito única, que só eles sofrem, porque existem outros tipos de vulnerabilidade, mas é uma situação de vulnerabilidade que eles sofrem por diferentes causas e por serem refugiados. Então, é uma condição que a gente tem que falar sobre isso hoje em dia, assim como a gente fala sobre outros tipos de diversidade com as crianças, e para preparar a nossa sociedade desde criança, desde pequeno, para receber as pessoas, e receber bem as pessoas, e receber de braços abertos e de forma a acolhê-las e ajudá-las, e não vê-las como um potencial concorrente no ambiente de trabalho, um potencial concorrente na universidade, porque eles estão vindo aqui para contribuir com o nosso país também, para contribuir como um contribuinte, como um empreendedor, como o professor Samuel está falando aqui nos comentários, que ele é um empregador, ele é um empreendedor. A gente vê em Belém que a gente tem o lanche do Sírio, que a gente tem... sabe? Então, é um empregador, é um empregado, se ele consegue revalidar o diploma dele, ele é um engenheiro, ele é um arquiteto, é uma pessoa que vai contribuir para a nossa sociedade como qualquer outro nacional. Então, é infundado, mas é um preconceito que continua existindo e que a gente tem que combater desde as criancinhas para receberem essas outras pessoas, e continuar combatendo, continuar falando sobre isso na live, falando sobre isso na TV, falando sobre isso para mais pessoas, até tornar isso algo mais natural possível. É isso, e o doutor Samuel, inclusive, fala, além desse comentário que o Sérgio colocou, comentado muito bem pela Ana Luísa, que o país que não aproveita a formação acadêmica e experiência profissional dos refugiados, atenta com o seu próprio desenvolvimento. Isso aconteceu durante o governo Bolsonaro com a expulsão dos cubanos aqui. Os cubanos faziam um trabalho maravilhoso no interior, eu sou testemunha disso, minha família usava bastante, os serviços dos cubanos foram expulsos assim do nada, por um negacionismo, por uma ideologia, e isso sim conduzir as pessoas para uma questão muito séria de desumanização. Vidal, você tem uma pergunta para Ana Luísa que não está no roteiro, quero ver agora como é que ela vai responder. Ana Luísa, calma, é simples essa. Queria te perguntar se tem alguma situação assim específica que te tocou, atendendo essas pessoas, se alguma situação, alguma história, enfim, que tenha te tocado e que tu queira dar esse relato para a gente. Olha, a situação que mais me tocou foi a primeira pessoa que eu atendi, na verdade, a primeira família que eu atendi, que foi uma família de cubanos. Era uma mulher jovem, com uma filhinha de, acho que uns 5 anos, e essa filha mais velha, que estava grávida, estava gestante, acho que de uns 6 meses, que foi no ano passado, inclusive eu atendi no dia do meu aniversário. E aí eu, achando que entendia espanhol, não entendia nada, né? E não entendia nada, e eu pedia para repetir, e aí usava o Google Tradutor, e no final das contas, e aí coitada, com uma criança pequena que corria o tempo inteiro, e ela tentando fazer o registro comigo no site, fazer o protocolo todo comigo, e a criança correndo, e aí eu gosto muito de criança, então tinha horas que eu ia lá, distraía, brincava com a criança e tudo, e aí a criança se apegou a mim. E aí eu peguei e dei uns bloquinhos uns post-its para ela desenhar, dei caneta colorida que eu tinha comigo para ela desenhar, e a menininha muito bonitinha falando espanhol, e aí e a mãe conversando comigo, me explicando toda a situação, explicando a situação da filha dela. Foi aí que eu entrei em contato com aquela história que eu já contei. Eu entrei em contato com uma amiga minha médica, que me respondeu logo, onde que ela achava que seria o melhor lugar para ela ser atendida, um lugar com atendimento mais humanizado para a filha dela ir fazer o pré-natal. Falei com ela. Enfim, nós fizemos todo o procedimento lá do cadastro dela. E depois a filha dela, quando foi embora, fez um cartão de aniversário para mim. E aí, nossa,
Fez meu dia. Muito bom, muito bom. Olha, a nossa conversa podia demorar muito, porque é muito tempo, a gente tem o nosso tempo de live, mas eu queria, de fato, antes de agradecer, dizer que o Programa Globalizando é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais, são 10 anos já levando essa discussão de temas internacionais e como isso reverbera no cotidiano da nossa vida, especialmente aqui na Amazônia. Nós temos também o site internacional da Amazônia, que o site é um projeto de extensão também, são mais de 30 alunos preocupados em gerar produtos de relações internacionais dentro de um site, tudo aquilo que é discutido dentro do curso a gente repassa em forma de artigo, em forma de vídeo, em forma de dicas, em forma de oportunidades, em forma de personalidades, em forma de Durma Informado. Então, se você quiser saber mais sobre o internacional, o Twitter é @Inter da Amazônia, o Facebook é Internacional da Amazônia, e o Instagram também é @Inter da Amazônia. Você pode sempre participar. Aliás, se você tiver interesse também no curso de Relações Internacionais, não se esqueça, vestibular.nama.br, tá legal? Quero, de fato, agradecer muitíssimo, Ana Luísa, muito, muito mesmo, a tua participação, foi muito legal, o comentário é geral, seja no nosso grupo do Globalizando, seja aqui internamente, que foi muito bom, e eu gostaria de te agradecer pela participação e pelo trabalho que você faz, afinal de contas, é sempre uma dedicação de vida para pessoas que precisam de vida, né? Eu que agradeço muito o convite, agradeço muito vocês estarem aqui dispostos também a me escutar, a escutar o nosso trabalho. Foi muito, muito bacana essa conversa. Eu também ficaria aqui um bom tempo falando sobre isso. É um tema que me é muito, muito caro. Eu gosto muito desse tema. Desde o comecinho da faculdade eu me interesso, então é algo que eu ficaria aqui um bom tempo falando com vocês, aprendendo com vocês também. Então, muito obrigada mesmo pela oportunidade de estar aqui e parabéns a todos vocês também pelo trabalho excelente que vocês executam e pela profissão também de vocês, que é maravilhosa. Legal, obrigado. Tem 2 comentários, Sérgio, põe rápido aí para a gente colocar. O Samuel Vale ressaltar que a comissão atende afegãos, é isso mesmo, já conseguiu trazer 12 afegãos ao Brasil, isso é muito legal, dá margem para mais uma live, isso. E também a Tereza Brandão está dizendo, excelente live, extremamente atual e necessária, parabéns a todos. Tem mais, Sérgio? O Samuel Monteiro está dizendo parabéns ao NAMA, professor Tito, pelo projeto. Obrigado, viu, professor Samuel? A gente sempre conta também com a parceria da Comissão de Relações Internacionais. Essa live foi produzida pelo curso de Relações Internacionais. Hoje nós tivemos na apresentação, agradeço muitíssimo a Victoria Vidal, que é a acadêmica do 6º semestre, faz parte da equipe de externas do programa Globalizando. Obrigado, viu, Victoria? Muito obrigada, professor Maritito. Obrigada, Ana Luísa, por compartilhar aqui um pouco, né, do teu conhecimento, da tua história. Obrigada a todos os nossos telespectadores que estão aqui hoje. E é sempre um prazer participar com vocês. Legal, Vitória. Quero agradecer a Larissa Hiro Schoenberg, líder da equipe de entrevistas, internacionalista, mestranda no programa de pós-graduação em Relações Internacionais do programa Santiago Dantas, de São Paulo, um dos melhores do Brasil. Hiro, muito obrigado. Eu que agradeço, professor. É um prazer sempre participar do programa Globalizando, principalmente com um tema tão importante quanto esse, que eu adoro falar, e por mim a gente passava aqui, como a Brenda queria, 2 horas falando sobre isso, sem problema nenhum. E eu também queria, né, lembrar que esse programa ele vai ficar disponível a partir de segunda-feira em formato de podcast no YouTube, Spotify, Deezer, Google Podcast e Apple Podcast, todos com o programa Globalizando. Então, se você quiser reassistir, né, esse programa e algum outro programa que a gente tem, é só acessar que estarão todos disponíveis lá nessas plataformas. Muito legal, queria muito agradecer ao Sérgio Salles, que está em São Paulo, ele é o líder da equipe de arquivo e documentação, aliás, uma super equipe, viu, Sérgio? Tem salvado muito o trabalho de vocês para as atividades do Globalizando. O Sérgio, além de apresentar, esteve também na direção da transmissão. Obrigado, viu, Sérgio? Eu que agradeço, participar do programa é sempre uma oportunidade de ouro que a gente tem aqui. Ana, muito obrigado pela sua participação, obrigado por ter aceito o convite. Foi uma honra participar dessa live com você. Obrigado por todo esse conhecimento que você passou para a gente. E a todos vocês que ficaram aqui até agora com a gente, acessem nossas redes sociais, Programa Globalizando no Facebook, P Globalizando no Instagram e no Twitter. E façam perguntas, reassistam a live, participem, a gente vai estar sempre respondendo vocês.
Muito obrigado, Sérgio. Quero agradecer também a quem esteve no suporte do Sérgio, que foi a Sara Tavares, e também no cronômetro esteve Brenda Thalita. Ela esteve também, toda essa equipe trabalhando e toda a equipe do Globalizando. Quero dizer que nós já gravamos todos os programas Globalizando do mês de julho. A equipe sai de férias, mas a gente já gravou todos os programas Globalizando do sábado, 9 da manhã, na Rádio Nama. Tem só programa top. Hoje nós gravamos os últimos programas para a gente voltar ao vivo no primeiro sábado de agosto. Estaremos ao vivo. No mês de férias, entramos de férias, mas não deixamos de levar para você programação e conhecimento de qualidade. Galera, muito obrigado por tudo. Até a próxima. Tchau, pessoal.